A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, bom dia, Glauco. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. Vamos falar agora, Glauco, sobre a decisão da nossa colunista Larissa Mies Bombard de deixar o país após intimidações pela luta que ela trava contra o uso de agrotóxicos no Brasil. A professora do Departamento de Geografia da USP, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, é autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E a nosso convite, ela compartilhou com os ouvintes do Jornal Brasil Atual todos os capítulos desse livro lançado em 2019. Batizamos a série de Atlas Radiofônico. No mesmo ano, ela recebeu um convite para ir a Bruxelas para apresentar o Atlas no Parlamento Europeu na conferência aberta sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Junto com outros cientistas também, Larissa é autora de estudos onde relaciona a suinocultura e a Covid-19. Por conta de sua atuação combativa, ela sofreu intimidações da Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e ataques do agrônomo Chico Graziano. No último dia 13, ela escreveu uma longa carta aberta aos colegas do Departamento de Geografia da USP, explicando a sua decisão. A carta, que era restrita aos colegas da USP, vazou, tomou as redes sociais, várias entidades, grupos em defesa da agroecologia, movimentos sociais, ambientalistas replicaram o conteúdo em solidariedade à professora Larissa Mies Bombard. Na carta desabafo, Larissa, que é mãe de 2 filhos, conta com detalhes as intimidações que sofreu, tendo até que evitar os mesmos caminhos de volta para casa, alterar os horários. Em agosto de 2020, a casa dela foi assaltada, ela ficou trancada no banheiro durante toda a madrugada e levaram um laptop antigo. A Larissa Bombard concorreu e conquistou, inclusive, a uma bolsa, e ela passou, né, nessa bolsa em novembro do ano passado na Universidade Livre Bruxelas. O início está previsto para o próximo dia 1º de abril, logo mais. Eu quero expressar aqui, como jornalista, cidadã e mulher, a minha solidariedade à professora e nossa colunista Larissa Mies Bombard. Bom, vamos falar agora com os nossos entrevistados sobre esse fato, que é o Marco Antônio Mitidiero Júnior, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia, ANGEP, e coordenador do Fórum Humanidades. Olá, Marco Antônio, bom dia. Alô, Marco Antônio, você está com o microfone ligado? Olá, bom dia, bom dia. Prazer em recebê-lo aqui, viu, Marco Antônio, para a gente falar sobre esse assunto. E também o Nilton Tato, deputado federal pelo PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Olá, Nilton, bom dia. Bom dia, Marilu Cabanhas, bom dia, Marco Antônio, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Eu vou começar com o Marco aqui, Nilton. Marco, a Larissa conta na carta que as intimidações aumentaram depois que a maior rede de supermercados orgânicos da Escandinávia boicotou os produtos brasileiros, depois que conheceram, obviamente, o conteúdo do Atlas, né? O trabalho da professora incomoda aí grandes grupos econômicos, né, Marco? Bom, é isso, Marilu, não é novidade a perseguição a pesquisadores e ao resultado das suas pesquisas. Não é dessa atual quadra histórica, só o que nós estamos vendo é uma ampliação imensa da perseguição a pesquisadores, da construção do medo, da desqualificação do trabalho científico, isso que nós estamos acompanhando ao vivo, né? Não está mais no subterrâneo, está no dia a dia da população brasileira e até mundial, se a gente for usar outros exemplos. As pesquisas científicas que afrontam de alguma forma um determinado poder, elas passam a ser combatidas de diferentes formas. Ontem mesmo eu comentava que uma coisa é determinados tipos de pesquisa na área de ciências humanas. A pesquisa da Larissa, ela toca diretamente a um mercado multibilionário ou trilionário.
E o êxito da sua pesquisa não tem apenas repercussão nacional e internacional. Portanto, o X na pesquisadora, né, de determinados setores da economia, está claro há muito tempo. E agora, neste momento dramático da história brasileira, isso vai aflorando com mais força, ao ponto da professora ter que tentar sair do país. Isso é absolutamente dramático para nós pesquisadores, mas para a sociedade brasileira como um todo, dado o que ela pesquisa no país de maior uso de agrotóxico, portanto de venenos nas suas lavouras, do mundo, com números de intoxicação, de impactos ambientais estarrecedores. Portanto, determinados setores econômicos, Marilu, com uma força política incomensurável, com uma força econômica muito grande, passa a perseguir muitos pesquisadores. A Larissa talvez esteja no foco. Perfeito. Agora, Nilton, falando dessa força política, né, que o Marco se refere, força política, força econômica, muitos parlamentares representam essa força econômica, né, no parlamento. Como é que você deve levar esse caso da Larissa também no Congresso, Nilton? Marilu, Marco Antônio, primeiro quero expressar a minha solidariedade à Larissa. O trabalho que ela fez é um trabalho que faz a gente questionar, inclusive, para quem está acompanhando a gente aqui nessa entrevista na Rádio Brasil Atual, acompanha todo dia aí propagandas do Agropop. Então tentam passar uma imagem para a gente de que esta agricultura, esse modelo de agricultura baseado no uso intensivo de veneno, de agrotóxicos, de agroquímicos, financia o Brasil. E a pesquisa que a Larissa fez, né, junto com outros, mostra claramente que o impacto que tem para o meio ambiente e para a saúde das pessoas, e quanto que o Brasil gasta de dinheiro público para curar as doenças causadas pelo veneno que vem na alimentação, se a gente colocar na balança, vai mostrar que é o Brasil que financia esse modelo de agricultura. E, evidentemente, os países que importam produtos da agricultura brasileira começam a pressionar, porque não querem envenenar o seu povo lá. Tá? Então, a população desses países também pressiona as suas autoridades para que não comprem produtos envenenados do Brasil. Tá? Evidentemente que a pesquisa da Larissa, ela vai a fundo, como disse o Dr. Marco Antônio, e que pega justamente num setor econômico muito forte e que tem muita presença política. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista, é a maior frente parlamentar dentro do Congresso Nacional. Eles elegeram o presidente do Senado e o presidente da Câmara agora. É uma das principais bases do governo Bolsonaro. Então, este modelo de agricultura, e que para ele existir precisa expulsar os camponeses do campo, precisa usar muito veneno e precisa expandir cada vez mais esse modelo de agricultura com desmatamento, tá? Vai agora começar a ter uma outra ênfase na mudança da legislação, né? E a gente já tem lá pelo menos 3, 4 projetos de leis, que é um retrocesso, que é regularização de terras griladas, roubadas para os grandes latifundiários, mineração em terra indígena, tá? E licenciamento ambiental, além do projeto para liberar mais venenos ainda, que eles querem votar ainda nesse primeiro semestre. Então é isso que a Larissa estava denunciando, fazendo um bem. E a minha solidariedade é porque a gente vem num momento em que tem se intensificado a perseguição aos pesquisadores que fazem pesquisas e que abrem o olho da gente, estou falando de todos nós, tá? De que determinados setores econômicos utilizam de meios para ganhar simplesmente o dinheiro à custa da vida das pessoas. Exato. Agora, Marco, a gente sabe que o agrônomo Chico Graziano, né, ex-deputado federal, inclusive pelo PSDB, ele fez um ataque frontal à Larissa. Depois eu pedi até para o Nilton também comentar,
ele diz o seguinte, que a Larissa deforma a realidade do agro para assim endossar sua fantasia retrógrada. É de uma violência isso, não, Marco? Bom, como diz um importante geógrafo, responder a determinadas pessoas é botar azeitona na empada. Tem coisas que não precisa nem responder. Primeiro, quem é o Chico Graziano? Né? O Chico Graziano é uma espécie de chacal desse setor, né? Uma espécie de pistoleiro, entre aspas, acadêmico desse setor. Essa é a história. Vamos estudar a história do Francisco Graziano. E tem uma coisa interessante, o Francisco Graziano ele se coloca nesse setor como se fosse um intelectual do setor. Intelectual e pesquisador, quem faz pesquisa. Ele faz a má política há mais de décadas, então ele não faz pesquisa do agrário, ele está muito longe de conhecer o agrário. Às vezes eu tenho coragem de ler uma coisa ou outra que ele fala e é um desconhecimento completo. Portanto, ele é um personagem, ele está prestando um papel para esse setor do agronegócio. Agora, sem base, Marilu e Newton Tato, sem base científica alguma, né? A produção do discurso, daquilo que talvez seja uma das propagandas mais antigas do rural, mais longevas da história do rural. O agro é tech, o agro é pop, né? Isso que a gente vê todo dia. E propagandas grandes, a gente sabe que um minuto na TV, o segundo na TV é muito caro, né? Então, essa propaganda está aí há muito tempo, e o Chico Graziano está aí há muito tempo, com uma história, né, de trabalho com o agro que basta você pesquisar um pouquinho da história dele para saber por quem e para quem ele está falando. Só para recordar, ele é o primeiro grande cargo no governo Fernando Henrique, em 95, a cair por um escândalo. Escândalo grotesco. Ele era presidente do INCRA e ficou lá à frente do INCRA, se eu não me engano, 6 meses. Foi o primeiro escândalo do governo Fernando Henrique. Só para pegar a base da história desse sujeito. Agora, é de uma violência contra uma mulher e uma mãe, não é? Ele é dado a fazer isso, ele tem a abertura em parte da grande mídia. A última coisa que eu vi dele foi o comentário sobre o censo agropecuário, a deturpação da deturpação dos dados, né? E é isso que ele sabe fazer. Então, já perdi muito tempo falando desse chacal, dessa espécie de pistoleiro intelectual do tal moderno agronegócio, mas de qualquer forma é uma ameaça, né? Amedronta uma pesquisadora. Exato. Nilton, o que você pode falar aí do Chico Graziano? O Chico é bem isso aí mesmo. Ele está a serviço de um modelo de agricultura, eu não diria nem desse modelo de agricultura que se diz moderno, porque ele também apoia esse pessoal dessa agricultura que invade terra indígena, território quilombola, unidades de conservação, que quer regularizar terras públicas roubadas. Ele é contra a reforma agrária, e ele é um dos primeiros defensores do ministro Ricardo Salles, que todos sabem, pela primeira vez na história do Brasil, no Ministério do Meio Ambiente, a gente tem um ministro antiambiental. Independente de qual governo no passado, a gente sempre teve um ministro que foi lá cuidar daquilo que está lá na Constituição, que garantia um meio ambiente adequado para a nossa geração e para as futuras gerações, como patrimônio do povo brasileiro. Então, ele está lá para fazer este serviço muito bem visto aí, como uma espécie de pistoleiro moderno, entendeu, para esse modelo de agricultura. É uma pena porque aquilo que está acontecendo com a Larissa Bombardi, essa perseguição, a gente está vendo aí também Mordaça em várias universidades. A gente viu no começo do ano o caso do Ricardo Galvão, diretor do INPE. O Brasil construiu o melhor sistema de monitoramento de desmatamento do mundo, reconhecido internacionalmente, até pela NASA, né? E aí vem sendo destruído, entendeu, pelo governo Bolsonaro. E essa turma está destruindo o Brasil também no campo da pesquisa, tá? Nós precisamos, na verdade, defender os nossos pesquisadores
e principalmente esses que têm compromisso com o país, com o povo brasileiro, compromisso com o futuro do Brasil. O Brasil tem uma potencialidade muito grande se a gente pensar nessa área da biodiversidade, né, de como aproveitar, talvez seja o passaporte do futuro do Brasil, tá? Mas nós precisamos fazer a nossa lição de casa, cuidar dos nossos recursos naturais, cuidar do meio ambiente. E quando a gente tem pesquisa que vai lá e denuncia determinados segmentos ou formas de produzir, né, que está fazendo mal para a saúde, fazendo mal para o meio ambiente, nós temos que valorizar essas pessoas, segurar inclusive essas pessoas no Brasil para dar todo o apoio, porque é isso que nós precisamos. Bom, estou recebendo aqui pelo WhatsApp o apoio, uma nota de apoio à Larissa Mesbambart do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Tem ainda aqui uma mensagem da Virgínia Knaben, ela que é autora da biografia da Ana Maria Primavera. Ela diz o seguinte: sou ex-aluna da Larissa, se existe alguém que me influenciou positivamente, construtivamente em minhas condutas profissionais, foi ela. Ser aluna dela vem antes de ser a biógrafa de Ana Primavera. Em minha pesquisa para o livro, deparei-me com relatos de pessoas que passaram por essa intimidação que a Larissa está passando. Sobreviveram, mas há um ônus, claro. Quero deixar aqui registrado que a partida da Larissa é o fortalecimento da luta contra o uso de agrotóxicos, contra essa estrutura de poder que não nos representa e que eu, pessoalmente, vou buscar mobilizar todos que puderem colaborar para que ela volte o mais breve possível, porque precisamos de pesquisadoras desse tipo. Invoco Ana Maria Primavera aqui, em sua potência como a maior agrônoma que esse país teve, para dizer: Larissa, força, que você não está sozinha. Precisamos de pesquisadoras como ela. É isso mesmo. Bom, portanto, eu queria só, no final aqui da nossa entrevista, comentar, né, a respeito do apoio dos colegas da USP, inclusive da reitoria. É muito importante, neste momento, Marco e Nilton, esse apoio da Universidade de São Paulo, né? É importantíssimo, né? Eu queria lembrar, Marilu, que só nos últimos dias que veio a público, né, a perseguição a Lucas Ferrante, do INPA, a Ludmila, candidata a ministra, né, e não foi, imediatamente perseguida. O Pedro Hall, que está na televisão todo dia, faz 10 dias que saiu a público um termo de conduta. Portanto, é uma conjuntura absolutamente preocupante e nós precisamos estar juntos. Então tem aquela história: ninguém solta a mão de ninguém, mas para ninguém soltar a mão de ninguém tem que estar com a mão dada. É isso que nós estamos construindo, né? E nós da geografia ontem, a geografia brasileira ficou muito sensibilizada com a carta e com as manifestações da Larissa e com essa ameaça e com essa possibilidade dela sair do país, que nós defendemos e que é muito importante. Há uma sensibilização enorme e nós, por exemplo, né, para pensar o nosso tempo, a gente acionou rapidamente a rede Irerê de Proteção à Ciência, que é uma rede que foi fundada. Eu, como pesquisador, se me perguntar 5, 6 anos atrás, né, vamos formar uma rede de proteção de pesquisador perseguido por fazer ciência, eu ia falar: mas para quê? Não estava no nosso farol, e agora nós temos que montar uma rede de proteção a pesquisador. A rede Irerê também está acionada. E para terminar, dizer que, né, o nome inspira, e eu quero dizer isso para a Larissa, para os ouvintes, né, o Irerê é um pássaro que o canto dele, ele avisa os amigos, os companheiros, de que tem perigo, de que estão em perigo. E ele só não avisa, Marilu e Tato, ele fica junto, ele não abandona de forma alguma. Então a Ampeg, o Fórum Humanidades, a Rede Irerê, campanha do agrotóxico, nós estamos construindo isso e não abandonar os pesquisadores e no caso específico da Larissa, né, criar, Tato, uma rede de proteção, né, a Larissa. Com isso agradeço, né, a Rádio Brasil Atual, dá espaço para a gente
pensar sobre isso é muito importante. Lembrando que o tema do agrotóxico sempre é tenso na grande mídia, né, ao ponto de que o setor do agronegócio é quem compra mais minutos de propaganda, né? Os três maiores anunciantes na maior rede de TV brasileira são do agronegócio. Então, agradeço a oportunidade, quero dizer a Larissa que contem com a gente. Obrigado. Acrescento também o Slow Food, Glenn Makuta também já está se manifestando a respeito, já desde ontem, uma preocupação enorme com a professora. Nilton, são várias entidades, como diz o Marco, né, precisamos reunir tudo, né, todos numa campanha só em favor da professora Larissa, que ela consiga ir, inclusive, para Bruxelas, né, com o apoio, inclusive, da Universidade de São Paulo, né, Nilton? Sim, primeiro eu quero até em primeira mão aqui, Marco Antônio, ontem eu estava conversando inclusive com a Larissa, eu estou lá na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara também, além da Comissão de Meio Ambiente. E aí acho que no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós precisamos fazer um belo de um evento, um seminário, né, para poder denunciar, entendeu, essa perseguição que tem para cima da ciência, dos pesquisadores, que, como disse Marco Antônio, vem ocorrendo em várias áreas. Posso citar aqui, recentemente, os pesquisadores da Universidade Estadual do Amazonas, também aqui da USP e da Fiocruz, quando eles recomendaram que não deveria usar cloroquina, por exemplo, né, para combater o Covid, e aí foram também perseguidos, tá? Então nós precisamos fazer alguma coisa para defender a ciência, né? E quando eu falo defender a ciência, é defender os pesquisadores, é defender o orçamento, entendeu, para a ciência, para a pesquisa, tudo aquilo que é importante para o Brasil, né, e para a liberdade das pessoas produzirem conhecimento. No mais, daí a solidariedade e o reconhecimento que tem para o trabalho importante que a Larissa Bombardi fez, né, especialmente aí com esse debate com relação aos agrotóxicos, também da cadeia da produção de carnes de suínos, né? É importante para quem está ouvindo a gente que a própria pandemia, o vírus, é um vírus que estava em um outro animal, em um outro ser, e que foi transferido para a nossa espécie. E assim você teve o SARS, assim você teve o Ebola, e assim os pesquisadores estão alertando que se a gente não mudar a nossa forma de produção de alimento, tá, nós vamos ter vírus cada vez mais letais e com essa dramaticidade que a gente está vivendo esse momento agora. Tá? Por isso, da importância dessas pesquisas, por isso da importância de ter dinheiro e reconhecimento aos pesquisadores. E quando a gente vê essas manifestações todas, o que deixa a gente muito triste nesse momento que a gente está vivendo, em especial do governo Bolsonaro, todo mundo vem acompanhando o descaso dele no enfrentamento da pandemia, né, e aí a forma como ele trata a ciência, os pesquisadores, que pessoas como Larissa têm que, né, por risco de vida, por ameaça, né, nós não estamos falando só porque tem o embate na pesquisa que ela está falando, coloca em risco as pessoas, tem que ir embora do país. Mas quando a gente vê a solidariedade das pessoas que querem o bem do Brasil, que querem o bem da ciência, né, isso porque a gente tem a certeza que pessoas como a Larissa, mesmo estando lá fora, vai continuar produzindo pesquisa, conhecimento para o bem do Brasil, para o bem do povo brasileiro. Né? Isso que a gente tem a certeza, né? Por que nós estamos aqui falando dela? Porque é esse tipo de pessoas, entendeu, que faz de tudo, né? Tem vocação naquilo que fez. A história da Larissa mostra claramente o compromisso dela com a ciência, com a educação, com o conhecimento e com o povo brasileiro. Muito bem, com essas lindas palavras a gente encerra aqui a nossa entrevista com o Nilton Tato, deputado federal pelo PT de São Paulo, coordenadora da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Muito obrigada, Nilton, forte abraço para você. E também ao Marco Antônio Mitidiero Júnior, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia, ANGEP, coordenador do Fórum Humanidades. Um abraço, Marco Antônio. Obrigado, um abraço.
Obrigado, um abraço. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.